Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes Acontece. Bom, antes de entrarmos no nosso assunto aqui, só uma saudação para o doutor João Ribeiro, advogado lá de Jaú, amigo do mito José Maia. Doutor João sempre acompanhando a Bandeirantes. Hoje é aniversário dele, parabéns, um grande abraço, Deus te abençoe aí, doutor João Ribeiro. Lula está em Nova York, ontem já participou uma espécie de iniciativa para o futuro, e o evento acabou não recebendo muita atenção de dirigentes de países como os Estados Unidos, a China, a França, Reino Unido. O Olaf Scholz apareceu por lá, o chefe de governo da Alemanha. E o Lula fez o seu discurso. Aliás, as últimas frases foram ditas com o microfone desligado, porque ele havia excedido o tempo. Uma bobagem, né, da burocracia da ONU. Está sabendo que o discurso está indo para o final, espera chegar ao final. O importante ali é que as pessoas conversem a respeito do assunto que está em pauta. E não essa bobagem de, excedeu o tempo. Aquilo não é um debate, né, eleitoral. É o pronunciamento, o discurso de um presidente da República apresentando suas propostas. Mas não estava o Biden, não estava o Macron, não estava Xi Jinping. E, de qualquer maneira, ninguém coloca muita confiança de que essas iniciativas terão resultados práticos para a humanidade. Amanhã é a abertura oficial da Assembleia Geral. Tradicionalmente, o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU. É uma tradição, isso não é uma norma. É uma tradição antiga, desde a década de 40, quando houve a primeira Assembleia. E, aliás, exato, houve uma participação histórica do Oswaldo Aranha, em 47, exatamente para propor a refundação do Estado de Israel. Já havia, claro, a expectativa de que essa proposta fosse feita e ela foi aprovada. Foi um momento histórico. Em 83 e 84, os Estados Unidos abriram a Assembleia Geral, não foi o Brasil. E houve momentos, porque depois do Brasil, os Estados Unidos têm o momento do pronunciamento de seu representante. Pode ser o presidente, pode ser um secretário, alguém que represente o país. E já aconteceu também de os Estados Unidos não fazerem o segundo discurso, porque o presidente atrasou. Isso aconteceu com Obama e aconteceu com Trump. E aí um outro país fez o discurso logo depois do Brasil. Na Carta da ONU, a Assembleia Geral é tratada como o seu cerne, o seu centro, como a sua principal instância deliberativa. É o que está na Carta da ONU. Na prática, a Assembleia Geral, que obviamente deveria ser o centro do poder na ONU, porque é simplesmente a reunião de todos os países que se associaram à ONU. E hoje são mais de 190, 194 países. E no entanto, a Assembleia Geral, ela virou um local de reuniões, aprova resoluções. Vejam um exemplo. A Assembleia Geral da ONU já aprovou diversas vezes a condenação ao bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. E os Estados Unidos simplesmente ignoram, não dão nem pelota. É como se aquilo não tivesse sido discutido. E várias outras resoluções aprovadas
foram simplesmente ignoradas, rejeitadas, recebidas com desdém até, por vários países, não só pelos Estados Unidos. Quem manda, quem tem poder ali é o Conselho de Segurança, mas o Conselho de Segurança está paralisado. A tensão entre, de um lado, os Estados Unidos e do outro lado, China e Rússia, paralisou, essa tensão paralisou o Conselho de Segurança. Então, é muito difícil que hoje não haja veto, a não ser quando é algo consensual, indiscutivelmente consensual, um ponto excepcional de convergência entre interesses de todas as potências. Caso contrário, haverá um veto. E só 5 países têm o poder de veto, os 5 que têm assento permanente: França, Reino Unido, Estados Unidos, China e Rússia. E há 10 integrantes que obedecem a um esquema de rodízio e não têm poder de veto, né? Não vetam coisa alguma. Para que uma decisão seja aprovada no Conselho de Segurança, tem de ter 9 votos favoráveis. Mas pode ter 14. Se um desses 5 veta, acabou a conversa. Então, o Lula vai falar sobre questões climáticas. A ideia, há cerca de 3, 4 meses, era fazer um discurso meio triunfalista, né? No entanto, a atual situação do Brasil, em chamas, o Brasil em chamas, não dá para fazer um discurso triunfal, triunfante, triunfalista. Tem de ser um discurso realista, apontando para as causas globais dos problemas climáticos, mas, ao mesmo tempo, enfatizando as peculiaridades e as causas locais, seja na Indonésia, nos Estados Unidos, no Canadá ou no Brasil. O Lula deve falar também sobre essa paralisação do Conselho de Segurança, a necessidade de modificar as instâncias multilaterais, mas aí já entra um pouco dessa visão anacrônica que o Brasil tem hoje das relações internacionais. Na primeira década deste século, havia uma certa cristalização. Os Estados Unidos entendendo que o colapso da União Soviética havia lhe conferido uma autoridade global. A China, preocupada quase que exclusivamente com seu crescimento econômico. E a Rússia se refazendo, não só do colapso da União Soviética, mas do período caótico que foi Boris Yeltsin no poder. E ao mesmo tempo, havia uma certa harmonia, aparente, é verdade, mas uma certa harmonia que já é colocada à prova em 2008, naquela quebradeira. O estouro da bolha do crédito fácil, do supercrédito, do dinheiro não lastreado em riqueza produzida. Estava na cara que isso estouraria e foi o que aconteceu, provocando uma crise financeira de proporções imensas. E aí vem a modificação desse cenário. A Rússia, com Putin, ele chega ao poder em 2000, a Rússia vai mudando, a Rússia começa a denunciar o avanço da OTAN em relação a leste, em relação a países que antes compunham o grande Pacto de Varsóvia, e até países que eram parte efetiva da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E, ao mesmo tempo,
os Estados Unidos iniciavam, já no governo Obama, no início do governo Obama, mas houve uma preparação anterior nos governos Clinton e Bush filho para preparar um golpe de Estado na Ucrânia, que vai se consumar em 2014. E esse golpe de Estado é a raiz da guerra hoje entre Rússia e OTAN em território ucraniano. Guerra cuja grande vítima é o povo da Ucrânia. E teve o fenômeno que ocorreu na China, com a mudança de poder, a ascensão de Xi Jinping. E, inclusive, nós falaremos disso brevemente, acho que semana que vem, quando, dia 1º de outubro, a China completa, a Revolução Chinesa completará 75 anos e na semana que vem, algum dia da semana que vem, vamos falar sobre isso. E também sobre o que representou a chegada de Xi Jinping. Mas a China adota uma outra atitude, já com muito mais confiança na sua força econômica, na sua expansão comercial, econômica, financeira e política. E se no governo Obama, claramente a Rússia é escolhida como inimigo número 1 dos Estados Unidos, no governo Trump é a China, sem que a Rússia tenha deixado de ser. E claro, paralelamente a isso, China e Rússia se aproximam como nunca antes na história. Passam a ter uma relação amigável em um nível que nunca ocorreu, mesmo quando havia a União Soviética. Nunca houve uma relação tão próxima entre China e Rússia. E o Brasil faz parte de um grupo de países, China, Rússia, África do Sul, Índia, Brasil. Agora entraram Emirados Árabes, Argélia, e em breve serão aí, a Turquia acaba de protocolar o seu pedido para que sua candidatura seja acatada, fará parte, claro, dos BRICS. E o Brasil tem sido meio dissonante em relação aos BRICS. Então o Lula, ele já há alguns meses dizia que o seu objetivo na ida a Nova York era estabelecer uma aliança de democratas contra os autoritários. É basicamente a cópia do que Joe Biden, o Departamento de Estado, a plutocracia dos Estados Unidos tem estabelecido. Um jogo de fantasia. Nenhum país instalou mais ditaduras no mundo do que os Estados Unidos. Nenhum país derrubou governos democráticos, democratas, eleitos legitimamente, mais do que os Estados Unidos. Nenhum país fez isso mais do que os Estados Unidos. Derrubar governos legítimos e estabelecer ditaduras, algumas sanguinárias, né? Isso aí. Os Estados Unidos atravessaram o século XX fazendo isso e continuaram assim agindo no século XXI. Mas gostam dessa ideia que está no imaginário global, né? De que eles são a materialização do ideal democrático. A Europa virou a reunião dos estados vassalos. São todos estados vassalos dos Estados Unidos. Estados vassalos. Perderam a dignidade. Perderam, inclusive, o contato com sua história. Mas o Lula vai falar com shows. Os shows, ele é um virtuose da vassalagem. Vai falar com Macron, que está promovendo ações terroristas na África contra países que se levantaram contra o domínio francês, Burkina Faso, Mali, Níger, agora o Senegal.
Quantas ditaduras têm o apoio material e político da França? Na África. E quantos países se levantaram, fizeram revoluções dignas e foram e são atacados pela França? No caso de Burkina Faso, de novo, porque em 87 assassinaram Thomas Sankara, o líder revolucionário, que mudou o nome do país de Alto Volta para Burkina Faso, a terra dos homens dignos. É o que representa, o que significa esse nome. O Lula quer conversar com essa gente para fazer uma aliança dos democratas. E isso é absolutamente desconectado da realidade atual. O grande problema do mundo hoje, e as guerras que estouraram na África, na Ásia, especificamente no Oriente Próximo, na Europa, tem como causa elementar, fundamental, primordial, a política imperialista dos Estados Unidos, que é reproduzida por seus vassalos europeus. E é com essa gente que o Lula pretende fazer uma aliança dos democratas contra os governos autoritários. O Ibrahim Traoré entra onde, Lula? Ele é um democrata? Ou ele é o líder de uma revolução que se levantou contra a opressão francesa? Como é que ele será qualificado pelo grupinho de democratas? O governo do Noboa, no Equador, vai ser chamado de quê? De democrata? Ou de um sujeito que está atacando direitos fundamentais? O Milei, que soltou a polícia contra velhinhos nas ruas de Buenos Aires, de Rosário, de Córdoba. Velhinhos que protestavam contra a manutenção pelo parlamento do veto do Milei a reajustes na aposentadoria. Soltou a polícia. E aí? É um democrata? Fará parte do clubinho? Então, a discussão não é essa, há muito tempo não é essa. A discussão é quem enfrenta a política imperialista e quem se ajoelha diante da política imperialista, quem se ajoelha diante do império. A gente sabe, as pessoas ficam empolgadas, né? Sempre no Brasil, olha, quando o Fernando Henrique ia lá, temos um presidente que não precisa de intérprete. E daí? O presidente, aliás, deve sempre falar em seu idioma nativo, no idioma de seu povo. A não ser em situações muito particulares. Uma conversa bilateral, mas não em discursos. Como Sarney, quando tentou fazer aquele portunhol, virou um troço maluco. Fala em português. Você está falando em nome de um povo. Fala em português. Mas é aquela coisa de... Fui recebido na Casa Branca. Eu e o presidente dos Estados Unidos, o imperador, é a mesma relação dos sátrapas, quando iam se encontrar com Assuero, com Ciro. A mesma situação. Mesma postura, não é? Fui recebido pelo imperador. Almocei à mesa em que estava o imperador. Então,
é preciso que o Itamaraty, mas principalmente o Amorim tem se entregue demasiadamente aquilo que a presidência define como prioridade na política externa. Precisa se impor mais, mostrar quais são suas visões. O Zé Dirceu deu uma entrevista para a Mônica Bergamo e disparado, a melhor parte da entrevista é quando eles entram em assuntos internacionais. E com opiniões muito pertinentes a respeito dos conflitos, da realidade internacional. É um momento bem melhor, aliás, do que análise sobre a política nacional. Mas não tem sido escutado, né? Não é ouvido mais. Pelo menos não com a importância que deveria ter essa visão que é claramente realista. Que não é uma reprodução, uma tentativa alucinada de reproduzir o mundo de há 20 anos. Não é mais aquele. Não é mais aquele. A ideia de harmonia, vamos todos trabalhar pela divisão internacional do trabalho, que aliás foi um planejamento criminoso, né? Que os países acataram, inclusive o Brasil, que foi a divisão internacional do trabalho e da produção. Mas isso acabou. Isso acabou. E o Brasil não é de se posicionar ao lado desse ou daquele. Ele tem de defender as suas posições, os seus interesses. Mas ele não pode se alienar do que está acontecendo. Hoje, o que importa é que posição tem o seu país em relação à política imperial dos Estados Unidos, que está produzindo todas essas guerras, matanças, carnificinas, que trata países como o Brasil e a Argentina como fornecedores de comida, minério, matéria-prima, e que falam da América do Sul nos seguintes termos, como disse a general Laura Richardson, do Comando Sul: o nosso lítio, as nossas florestas, o nosso petróleo, nosso coisa alguma. Nosso, não. Nosso coisa nenhuma. Esses países são soberanos, não são o quintal do império, mas são tratados assim. E aí, o importante parece ser, nessas ocasiões, como foi recepcionado. O Biden olhou para ele. O Biden apertou a mão, deu um abraço, ignorou. Como é que é isso? Os shows, a Meloni, foram expansivos ou passaram reto. Parem com isso. Parem com isso, esse joguinho do salão imperial. E enxerguem o que está em jogo hoje. Definitivamente, não é essa aliança de pseudo-democratas, meu caro Cristiano Pavec.